Desde que eu sofri a minha lesão, há quase 3 meses atrás, eu tenho treinado no estilo em puxadas, empurradas e pernas. O famoso PPL ou Push-Pull Legs. Eu fiz a escolha desse tipo de treinamento porque eu achei que seria uma ótima forma de aumentar o volume no meu treino de membros superiores, enquanto eu trabalhava basicamente no que eu conseguia fazer de membros inferiores e sem desperdiçar toda a recuperação extra que eu teria de sistema nervoso central, de grupos musculares, tá? Nos membros superiores, porque eu saberia que eu podia treiná-los como nunca. Acontece que com o passar do tempo, essa faca de 2 gumes, que é o treinamento, começou a chamar a minha atenção em alguns determinados pontos específicos e eu acabei tendo a ideia de trazer esse vídeo para vocês falando dos pontos bons e dos pontos ruins dessa forma de treinamento. Atualizando um vídeo muito antigo que eu tenho aqui no canal, onde eu até comparava treino de corpo inteiro com push-pull legs, se não me engano. Meu nome é Gabriel Martins, site Pentagon Train e bem-vindo a mais um vídeo. Muito bem, pessoal, a ideia é recuperação. Esse vai ser basicamente a linha guia sobre tudo que eu vou falar de treinamento aqui nesse vídeo. Push-pull legs permite com que você faça por dia de treinamento um volume maior para segmentos menores do corpo. Ou seja, falando de empurrada, às vezes você vai conseguir colocar 3, 4 empurradas, 2, 3 exercícios de tríceps, tá? Levando em consideração um tempo de treino razoável, não estou falando de 2 horas na academia, e de uma quantidade de séries por semana também razoável, não estou falando de 30 séries por grupo muscular no final de semana. Então você consegue meio que enfiar mais volume em determinados segmentos corporais. O que é muito interessante também, porque eu tive a oportunidade de voltar a treinar pescoço, antebraço, panturrilha, deltoide posterior, deltoide lateral e outros grupos musculares que eu não fazia com determinada atenção há muito tempo. Eu fazia aqui e ali, mas não assim com foco, realmente levando a uma progressão de cargas. Mas com o passar do tempo, à medida que eu fui recuperando a minha força de pernas, chegando atualmente mais ou menos no mesmo estado que eu estava pré-lesão, começou a aparecer um problema. Cada dia mais eu estava tendo mais dificuldade de recuperar. E como que eu percebi isso? Ficando cada vez mais dolorido, ficando cada vez mais cansado ao longo do dia. O sono aumentou muito, estava tendo muita dificuldade, ainda estou tendo muita dificuldade para acordar de manhã, a vontade de dormir, sabe, 10 horas. O apetite também aumentou bastante. Não cheguei a ter dores nas articulações, mas eu tenho certeza absoluta que esse seria o próximo passo, porque eu conheço o meu corpo e eu sei que quando o overtraining está chegando, a minha mão começa a doer, meus pés começam a doer e eu, sim, imagino que se eu continuar treinando do jeito que eu estou atualmente por muito tempo, eu vou chegar nesse ponto. Tendo isso em vista, eu tomei algumas estratégias, né? Desde o começo do meu treinamento, o que eu fiz? Eu diminuí um pouco o volume de alguns grupos musculares que não são tão prioridade assim, tá? Por exemplo, em vez de fazer 3 séries 2 vezes por semana de trapézio, eu passei para 2 séries. Elevação lateral, acabei cortando mais pro final do treino, porque, como eu já falei em outros vídeos, elevação lateral é um negócio que eu realmente não vejo necessidade, não vejo benefícios também. Bíceps, em vez de fazer 6 séries, passei para 5 e fui cortando séries aonde dava. Percebi que por um certo tempo eu acabei resolvendo esse problema, não estava tendo esses problemas de recuperação e eles acabaram voltando agora à medida que eu continuei progredindo carga em todos os outros exercícios. Considerando ainda que eu estou numa fase de bulking, ou seja, estou em superávit calórico, meus músculos estão cheios de glicogênio, o que eu mais tenho no corpo é nutriente para recuperar, mas ainda assim o estímulo é muito grande. E aí vem o meu primeiro argumento, que você já deve ter visto vindo, né? Quanto mais avançado você for, mais difícil é você manter essa forma de treinamento por questões de recuperação. Se você tem que agachar num dia e você coloca 140, 180 quilos nas costas e no dia seguinte, né, você tem que fazer um supino com leg drive ou que seja uma remada, você vai sofrer e isso não vai dar certo, tá? Então você acaba tendo problemas na sobreposição de grupos musculares entre dias diferentes de treinamento. Então isso sempre vai estar prestando atenção. Para ser muito sincero, se a pessoa é iniciante, cara, isso aqui não vai fazer diferença. Eu vou falar mais disso no final do vídeo, tá? Mas quanto mais avançado, mais forte você é, ou se você treina dessa forma por muito tempo, quanto mais forte você vai ficando, mais isso se torna um problema e você vai perceber se você realmente treina força, foca em progressão de cargas ou foca de hipertrofia de maneira geral e por consequência é obrigado a aumentar os pesos, em algum momento isso aí vai dar problema. Como consequência, eu acabei tendo que perceber que não dá para focar em muita coisa ao mesmo tempo. Eu já sabia que não dava antes, mas agora cada vez mais eu tenho certeza. Então não dá para eu fazer mesociclos focando em supino barra deadlift de terra, sabe? Não dá. Você tem que priorizar uma ou 2 coisas. Por exemplo, durante muito tempo eu tratei o meu treinamento de costas com a perspectiva da força, fazendo um RM, fazendo 3 de 5. Isso é algo que é completamente sustentável. Agora, e assim, pra ser sincero, já era antes. Eu que não sabia, tá? Eu que fui fazer e fiz errado. Mas assim, é inconcebível fazer um RM de supino num dia, fazer trabalho de força, no dia seguinte, tá? Menos de 24 horas depois, dependendo aí de como você estruturou os seus dias, suas semanas, você voltar e ter que fazer um RM de novo na barra, sabe? Você vai começar a perceber os efeitos disso, principalmente nas mãos,
porque a gente caleja as mãos, isso é completamente normal. Mas se você já é uma pessoa que treina há muito tempo, a mão tá calejada e você vai segurando a barra e a mão começa a doer, cara, tem alguma coisa aí, seu corpo não está recuperando o suficiente, tá? E você pode até achar que não, mas o contato da barra na mão numa empurrada também é um fator estressante. E aí você vai chegar no dia seguinte e a sua pegada não está 100%, a sua performance vai lá embaixo. Porque força é uma adaptação neuromuscular. Então você precisa que o seu cérebro leia o seu corpo e diga: esse corpo está 100% capaz de treinar e de exercer força hoje. Se alguma coisa, algum ponto da corrente é fraco, a corrente vai romper. Não tem jeito, a corrente só é tão forte quanto o seu ponto mais fraco. Então você vai ter que diminuir os seus focos. E cara, deadlift é um dos maiores problemas do push-pull legs, porque se você faz deadlift no dia de perna, que é o correto, né? Já que as costas trabalham apenas de maneira isométrica, e não vem com esse papo aí não, tá? Porque essa discussão é tão boba e é tão ignorante, tá? Ou então daqui a pouco você vai pôr o supino no dia de perna, porque a perna faz uma contração isométrica também. Pelo amor de Deus, né, cara? Então assim, se você faz o deadlift, no dia seguinte você tem que fazer remada, você vai ter problema. Toda a coluna tá frito, né? O seu leg drive, né, a sua posição de hinge que você vai permanecer enquanto realiza a sua remada, está cansada. Não vai dar certo. Então assim, o deadlift por si só já é um problema. Então, mas assim, coincidiu de eu estar focando no agachamento e ainda assim o seu sistema nervoso central fica muito cansado de uma sessão intensa de agachamento. Aí você vai voltar e vamos supor que você faça 1 RM de agachamento e logo na sessão seguinte você tem volume de empurradas. Assim, geralmente não dá certo. Então você vai ter que acabar diminuindo seus focos, 1 ou 2 focos no máximo, e ainda assim vai ficar, assim, você vai ter que considerar várias variáveis para fazer isso no seu treinamento. Dentro desse assunto do treinamento mais específico de força, a gente tem que falar de esforço máximo, porque o esforço máximo ele vai ter que ser reduzido. Fica muito difícil você fazer esforço máximo 2 vezes por semana, imagina 3, né? Então assim, pensando em superiores e inferiores, costas, você está treinando 6 dias e está fazendo esforço intenso em 2 deles. A recuperação fica sofrida. Então o ideal seria você fazer o esforço máximo de forma mais espaçada, a cada 3 semanas, e aí você pode intercalar um 5 RM, um 3 RM, mas saiba que ainda assim você vai ter que ser esperto na sua seleção de exercício. Porque se é uma pessoa que, por exemplo, não tem postura boa, fez um RM de supino num dia, e no outro dia tem que fazer barra, na hora que ela segurar lá em cima, pode acabar sentindo dor. Então assim, a repetição máxima, por mais que ela seja a melhor forma de você treinar um RM, ou seja, a melhor forma de você treinar força máxima, pode acabar atrapalhando a sua recuperação, porque ela é algo que tem muitos benefícios, mas ela custa muito da sua recuperação. Ela é autoestímulo e autorrecompensa, tá? Então você tem que colocar isso de maneira estratégica. Falando de agachamento deadlift, então, ainda mais, são grupos musculares muito grandes e movimentos que utilizam do corpo inteiro. Sobre essa perspectiva que eu quero oferecer para você que ainda assim gosta de treinar push-pull legs porque gosta de ir à academia 6 vezes por semana, uma alternativa, tá? Que é, você vai ter que ser muito consciente na seleção dos seus exercícios e vai tentar diminuir o máximo possível, né? Vai tentar diminuir o máximo possível o crossover, né, entre os grupos musculares que vão estar trabalhando. Então você vai ter que se obrigar a utilizar variações autolimitantes. O que é isso? Esse é um termo trazido por um youtuber chamado Ball Omni-Man, ou Paris Butler, né, que tem uma ideia muito interessante, que é você usar uma variação que obriga o seu corpo a estabilizar um pouco mais, a utilizar menos grupos musculares acessórios e trabalhar mais os grupos musculares primários, como por exemplo o supino Larsen, como uma variação autolimitante do supino. Ele eliminou o leg drive. Então todos aqueles argumentos que eu falei do leg drive anteriormente vão embora. Vai ser um supino puramente empurrada, peito, tríceps e ombro, entendeu? Ele não é a variação que você vai pegar mais peso, mas o fato de ser uma variação autolimitante, ela te acaba cobrando um preço menor na sua recuperação e utilizando menos outros grupos musculares secundários. No caso do deadlift, então, esse é mais difícil. O que você teria que fazer? Um deadlift em bloco, um rack pull, ou se o seu objetivo não é aumentar um RM de deadlift, simplesmente fazer outro hinge, tá? Então, como por exemplo, o good morning, que vai usar uma fração muito menor do peso que você está fazendo, você pode fazer ele por repetições sem problema nenhum, e o fato da barra não estar na sua mão, de maneira geral, estressa menos o sistema nervoso central. Então seria uma outra variação autolimitante estratégica para você colocar no seu treinamento. Existem várias, tá? Várias. Eu vou falar de algumas que eu mesmo tenho utilizado no meu treinamento. No dia de empurrada seria, como eu já falei, o supino Larsen, o desenvolvimento sentado, para você não ter que ficar em pé, utilizar glúteo, quadríceps, tá? O desenvolvimento sentado com apoio de costas, apesar dele alterar um pouquinho o movimento, ele também é uma variação que pode ser interessante. Supinos Larsens com halteres, máquinas, extensões de tríceps deitado ou sentado e também nas máquinas. Nos dias de puxadas, tá? A barra fixa, claro, você está movendo seu corpo no espaço, mas a perna não está trabalhando, né? Da mesma forma aquela puxada no pulley.
qualquer tipo de remada no estilo seal, ou seja, que você não está em pé, tá? Então você deitar e fazer uma remada deitado sobre o banco, você fazer uma T-bar row que tem o suporte de peito, né? Uma remada com suporte de peito, remada cavalinho com suporte também é chamado por aí. Remadas unilaterais, onde você consegue encostar em algum lugar, por mais que você ainda esteja com os pés no chão, a sua tarefa de estabilização da coluna é muito menor, porque você consegue apoiar e fazer um braço de cada vez. Variações de bíceps sentado ou em máquinas. E no último caso de pernas, esse é o mais difícil. Então o que eu mesmo fiz e acho que é interessante para a maior parte das pessoas fazerem? As variações autolimitantes, o máximo possível, tá? Para usar toda essa recuperação que está diminuindo da semana no dia de perna. Então, se tem um dia que vai estressar, é o dia de perna e pronto, acabou. Aceite isso. Se você tiver dias diferentes, um mais pesado e um mais volumoso, coloque o descanso sempre depois do dia mais pesado, tá? Porque pode não parecer, mas ele vai puxar mais a sua recuperação porque ele está afetando o sistema nervoso central. Enquanto o outro, volumoso, é mais muscular, entendeu? Então, assim, eu ainda assim tento fazer. O que eu quero fazer desse dia de pernas? Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo atualmente, agachamento com foco em quadríceps, porque é meu grupo na perna mais fraco. Então eu utilizei de agachamentos mais agachados possíveis, né? Considerando um contínuo entre agachamento e hinge, fiquei na parte extrema mais de agachamento. Então, barra alta, front squat, né? Tornozelo elevado, estilo Pilates, agachamentos belt squat, se você tiver acesso, apesar de que agora o fato de eu ter machucado entrando na posição para fazer me deixa um pouco com medo de fazê-lo, tá? Goblet squats. E no caso de hinge, claro, o good morning, sempre. Ele acha que vai ser o único que eu vou colocar aqui, e aí você pode considerar as variações de barras diferentes se você quiser utilizar. Para os isolamentos, tudo que você conseguir fazer sentado ou deitado, incluindo a flexão nórdica também, seria o que seria considerado. Mas ainda assim, lembrando que esse vai ser o dia que você vai ter que usar um pedaço, um chunk maior da sua recuperação, tá? De maneira geral, considerando essas estratégias, eu preciso falar do caso de iniciantes, tá? Por quê? Você não vai ter a maior parte desses problemas. Primeiro porque seu condicionamento é ruim, então você tem que melhorar de um jeito, e o único jeito de melhorar é estressando. Segundo que, mesmo os exercícios que têm alto estímulo e alta fadiga, não tem tanta alta fadiga assim, porque você ainda é fraco, tá? Então, é muito diferente você fazer um deadlift de 200 kg num dia, voltar no próximo para treinar, e você fazer um deadlift de 80, 60, 100 kg um dia e no outro voltar para treinar. Nesse segundo caso, é muito mais fácil, tá? Isso não é uma ofensa, é simplesmente porque a carga absoluta importa. Eu já tenho vários vídeos aqui no canal falando sobre isso. Por quê? Porque eu não estou falando só de grupo muscular, estou falando de ativação do sistema nervoso central, ou seja, estou falando de neurônios, tá? Eu estou falando de recuperação de ligamentos, tendões, ossos, tecidos macios. Então, tudo isso importa, tá? Então, assim, é por isso que tem uma diferença muito grande entre uma pessoa mais forte fazer um PPL e uma pessoa mais fraca. Então você que é iniciante, aproveite o momento que você consegue fazer um deadlift e treinar tranquilo no dia seguinte, porque isso não será para sempre, tá? Se você treinar da maneira correta, 1, 2, 3 anos no máximo, você vai começar a ter problema com isso já, e aí você vai ter saudade quando você não tinha. Então você pode, eu até recomendaria você fazer as variações mais estressantes possíveis, para você aproveitar delas o máximo que dá. Supino tradicional, desenvolvimento em pé, remada curvada, deadlift, agachamento barra baixa, deadlift convencional. Faz tudo enquanto o máximo estressante possível, porque esses são exercícios que são estressantes, mas também tem muito benefício, tem muito estímulo legal, tá? Então estimula o máximo que possível. Quando você tiver que preocupar com isso, você vai saber e aí a partir de lá você preocupa. Para finalizar o vídeo, em breve eu vou estar voltando ao meu treinamento de 4 vezes por semana, superiores e inferiores, que eu acho que, da maneira geral, é um dos mais otimizados para você treinar no estágio mais avançado, considerando os benefícios do treinamento de força. Deixa aqui embaixo nos comentários como você treina, se você já teve alguma dessas dificuldades de recuperação, e se você assistiu até aqui, muito obrigado! I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up.